Em relação ao impacto do preço dos alimentos, o que nós vimos aí no final do ano, setembro a dezembro do ano passado, essa decomposição do IPCA mensal, dos índices mensais da inflação ao consumidor, que nós vemos na faixa verde, a participação dos alimentos nessas inflações, ela de certa forma domina a inflação ao longo desse período. Preços dos combustíveis, também vemos aí o que ocorreu com o etanol, anidro e gasolina, aí já mais em 2011, depois final do primeiro, início do segundo trimestre, também ainda crescendo fortes os preços dos combustíveis. O impacto dos transportes aí junta aquele ajuste do transporte urbano que eu mencionei, concentrado em janeiro. Nós vemos essa faixa vermelha na inflação, aí, a inflação de janeiro a abril desse ano. Como eu disse, o impacto de combustíveis e transporte se deu mais nesse ano, enquanto a alimentação mais nos 4 últimos meses de 2010. Nós tivemos, então, essa realidade, vemos aí a importância dos transportes na inflação mensal também nessa faixa vermelha ao longo desses 4 meses. PCA Serviços, como mencionado, crescendo acima da inflação cheia, né, acumulado em maio de 2011 na faixa de 8,50, mostrando alguma acomodação inicial ali na margem, mas certamente níveis elevados, retratando um pouco ainda essa inércia muito forte da economia brasileira. Em relação ao cenário internacional, um cenário complexo, a letra é pequena, mas no livreto acho que vai ser possível entender esse resumo. Temos aí os Estados Unidos, perde força o seu crescimento, a recuperação mais lenta do que se antecipava inicialmente na virada do ano, desemprego ainda elevado, uma certa fraqueza no mercado de hipotecas, que foi lá o núcleo da crise de 2007, 2008, ainda sofrendo as consequências daquele período, não se recuperou. E, para complicar a cena, a inflação em ascensão, também muito à custa de preços de energia que cresceram bastante no segundo trimestre. Zona do euro, com a questão das dívidas soberanas, que não estão resolvidas, nós vemos alguns encaminhamentos positivos recentemente, mas há aí um baixo crescimento, o crescimento é heterogêneo, desigual na zona do euro, e some-se a isso o risco de inflação, a inflação que já vem no harmonizado bastante acima do que seria a meta do Banco Central Europeu. Temos a questão do Japão também, que foi uma sequência de eventos, terremoto, tsunami, e a questão da crise nuclear que se seguiu, impactando o mundo com rompimento de cadeias importantes, que havia essa expectativas que se confirmaram, impactando a produção industrial em áreas tão distantes quanto Estados Unidos e Europa, e também levantando a questão da recomposição da matriz energética mais para frente. E temos aí a crise do norte da África e do Oriente Médio, que gerou impactos significativos sobre o preço de energia, sobre o preço do petróleo. Recentemente, esse preço cede, mas o fato é que a crise e a turbulência naquela região não está resolvida, deixando sempre o nível de incerteza em relação à evolução futura dos preços do petróleo ainda em dúvida nos próximos meses, é algo que tem que ser acompanhado. E os